Seja muito bem-vindo ao canal Hoje de Fato. No vídeo de hoje, vamos analisar a situação atual do Irã, um país governado por uma estrutura complexa que mistura poder religioso e político. No topo está o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, mas dentro do sistema existem várias correntes que entram em choque sobre o rumo que o país deve seguir. De um lado, os conservadores defendem o isolamento e o fortalecimento militar. Do outro, os reformistas pedem abertura diplomática e mudanças internas. E essa tensão só tem crescido. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise como essa. 12 dias de ataques duplos, 3 instalações nucleares destruídas e uma mensagem clara e direta do presidente dos Estados Unidos. A América não ficará de braços cruzados enquanto o maior patrocinador estatal do terrorismo do mundo constrói uma bomba nuclear. Mas agora, as bombas pararam. O cessar-fogo, embora frágil, parece estar se mantendo e pouco antes de embarcar no Air Force One para a cúpula da OTAN, o presidente Trump foi questionado se queria ver uma mudança de regime no Irã. Eu gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível. Mudança de regime traz caos e não queremos ver tanto caos. Então vamos ver como as coisas se desenrolam. Os iranianos são ótimos negociadores, excelentes empresários e têm muito petróleo. Eles deveriam ficar bem, deveriam ser capazes de se reconstruir, fazer um bom trabalho. Ele deixou claro, a América não vai ditar quem governa o Irã, apenas eliminar uma ameaça nuclear clara e presente. Não estamos no negócio de guerras, sem fim ou missões indefinidas. Então agora vem a grande questão. O que acontece a seguir com o Irã? Se os ayatollahs continuarem no mesmo caminho, mais devastação será inevitável. Mas se o povo iraniano, aqueles que sofreram por décadas, se levantar e traçar um caminho diferente, um Irã mais livre e próspero pode surgir. Um que abrace a paz, o comércio regional e a prosperidade do seu próprio povo em vez do ódio aos outros. À espera nos bastidores está um homem que acredita nessa visão. Sua Alteza Real Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro exilado do Irã. Ele passou anos se preparando para este momento e agora, enquanto o regime vacila, ele pode representar a melhor chance do Irã para um novo começo. Há apenas uma maneira de alcançar a paz: um Irã laico e democrático. Estou aqui hoje para me submeter aos meus compatriotas para guiá-los por este caminho de paz e transição democrática. Tive o privilégio de conversar com Sua Alteza Real para discutir o futuro de seu país, que se encontra em uma encruzilhada crítica. Bem, príncipe herdeiro Reza Pahlavi, muito obrigado por se juntar a nós esta noite no MyView. Estamos muito animados para conversar com você. Você sabe, você está no exílio, eu acho, como tantos de nós sabemos, desde 1979. Mas talvez você possa nos lembrar como era o Irã antes da Revolução. Como era viver lá? Dê para todos nós um pouco de perspectiva. Oi, Lara. Obrigado por me receber no seu programa. Bem, em resumo, acho que todo iraniano se lembra de como o Irã estava florescendo e progredindo, com ótimas relações com nossos vizinhos, e em especial com os Estados Unidos. De repente, claro, aconteceu a revolução que mudou tudo, mas um país que estava progredindo, estava no caminho do desenvolvimento, se deparou com sendo feitos reféns por esse regime que usurpou nossa terra, e desde então causa destruição e caos na região além dela. Sim. E eu sei que você já disse antes que não pode haver esperança de um futuro melhor enquanto esse regime atual estiver no poder. Então, nos dê uma ideia geral do que você gostaria de ver acontecer para a melhoria do seu país. Bem, a questão principal é que estamos lidando com um regime cujo DNA simplesmente não pode estar alinhado com os valores de liberdade, democracia e direitos humanos como desejamos enquanto nação, e é por isso que o obstáculo entre nós e o mundo livre, para voltarmos a fazer parte dele, é um regime que nos reprimiu desde o início e continua a causar destruição e terrorismo. E nós vimos isso todos esses anos
Portanto, a solução para o problema, para eliminar qualquer coisa que ameace os interesses nacionais do Irã, bem como a segurança mundial, e em particular dos Estados Unidos, é que esse regime, que desde sua criação clamou pela morte da América, seja removido. Morte à América era o slogan. Diferente de uma nação que realmente ama a América, uma nação que gostaria de ter uma relação frutífera com ela, né? O único país que, quando o 11 de setembro aconteceu, demonstrou solidariedade com as vítimas daquele ataque, realizando uma vigília à luz de velas. Que diferença faria um Irã livre com essa visão de futuro com nossos amigos e, é claro, com os Estados Unidos, em contraste com esse regime? Então, acho que precisamos pôr fim a esse regime que está em seu momento mais fraco hoje, está à beira do colapso. Isso cria uma oportunidade única para os iranianos finalmente se libertarem e retomarem seu país. E você acha que a maioria das pessoas no Irã está pronta para isso? É esse o sentimento da maioria das pessoas que vivem lá agora? Com certeza. Acho que o povo iraniano, que pagou um preço alto durante todo esse tempo e sofreu muito sob esse regime e que tentou lutar contra ele de forma muito corajosa e valente, e muitas vezes foi bastante reprimido, vê a luz no fim do túnel. E como eu disse antes, esse regime está agora à beira do colapso. E eu acho que as pessoas estão começando a pensar que agora há uma oportunidade de fazer isso acontecer. Claro, um elemento chave sempre foi o regime repressivo que esse regime impôs contra a sua própria população. E a maior parte do seu aparato de segurança, seu elemento de repressão, foi praticamente neutralizado neste momento, e isso nivela o campo de jogo. Nunca foi uma questão para a maioria das pessoas deixar de querer esse regime. Agora eles têm uma oportunidade em que enfrentarão muito menos resistência ou repressão por parte do regime, não que tenha sido completamente eliminado, mas é muito, muito menor do que era antes, e é por isso que eu acho que desta vez eles veem que podem realmente ter uma oportunidade de finalmente trazer essa mudança. E se esse regime atual realmente cair, o que você acha que precisa acontecer para garantir que não haja, um vácuo de poder, que não surja uma nova liderança brutal que assuma o controle e que a mesma situação volte a se repetir? O que você gostaria de ver acontecer para garantir a verdadeira liberdade no Irã? Olha, o princípio pelo qual lutamos, que eu acredito que une e galvaniza todos os iranianos de todas as esferas da vida, são três princípios fundamentais, que são a integridade territorial do Irã, que é as liberdades individuais e a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, e, claro, a separação entre religião e Estado. Com base nisso, podemos mobilizar todos aqueles que são contra este regime em direção a um futuro democrático. E meu plano é, nesse papel de transição, tanto agora até a queda deste regime, mas especialmente após a queda, ter uma transição organizada e estável para garantir que o vazio seja preenchido com um plano de ação, seja nos primeiros 100 dias após a queda do regime, trazendo o maior número possível de elementos que farão parte dessa transição e principalmente que possam sobreviver à mudança de regime. Diferente do que aconteceu no Iraque, estamos propondo algo totalmente diferente. E é por isso que uma das minhas mensagens, especialmente desde a recente campanha militar, é para todos aqueles que agora querem se desvincular do regime e se juntar a nós, pessoas das Forças Armadas, das Forças de Segurança, da burocracia civil e, claro, o restante do nosso povo em todo o país, para se unirem em uma campanha unificada, que é outra iniciativa que em breve estarei liderando, para realmente concordarmos com um roteiro para essa transição e garantir a máxima participação para que todas as vozes sejam ouvidas e, no final, tenhamos um processo constitucional que, por meio de referendo, determinará qual opção a maioria do povo iraniano terá para escolher. Este é o roteiro para essa direção. E eu assumi a liderança dessa transição. Estou ansioso para trabalhar com todas as forças que estejam prontas e dispostas a colaborar em uma coalizão dos dispostos. Bem, antes de encerrarmos, eu gostaria de lhe perguntar,
Você sabe, tivemos aquela grande campanha militar, como você mesmo mencionou, que destruiu esses sites nucleares iranianos. No entanto, ouvimos que, você sabe, atores como a Rússia e talvez outros adversários dos Estados Unidos dizendo: bem, nós poderíamos fornecer ao Irã uma ogiva nuclear. O que você acha que o povo americano deveria saber e o que você gostaria que talvez o mundo soubesse sobre a relação desse regime com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte, como você sabe, aqueles que consideramos verdadeiros adversários ao redor do mundo? Bem, novamente, isso reforça o motivo pelo qual esse regime não deveria mais continuar existindo, porque agora você tem uma fera ferida que foi humilhada e que vai retaliação primeiramente contra a sua própria população, mas sem deixar de mencionar e espalhar essa vingança, se é que posso chamar assim, especialmente direcionada ao Ocidente e, em particular, aos Estados Unidos. Então, o que estou pensando aqui é dizer que, para os americanos saberem que o povo iraniano, ao contrário desse regime, é amigo de vocês. Estamos aliados em visão e em princípios. E quanto mais cedo esse regime cair, não haverá mais motivo para qualquer americano se sentir inseguro sobre que tipo de dano esse regime pode causar, não apenas aos interesses do EUA, mas a todos na região. E esse é o compromisso que os iranianos têm de provar ao mundo que, desta vez, por que vocês não confiam em nós? Nós somos o agente da mudança. Ao contrário desse regime, buscamos a paz, buscamos a estabilidade e o melhor relacionamento possível com os Estados Unidos, que, aliás, nós tínhamos antes da Revolução. E eu sei que muitos americanos se lembram disso. Pessoas do seu exército, pessoas que se lembravam de como era o Irã, do tipo de relacionamento que tínhamos, foram as primeiras a serem alvo desse regime. A primeira coisa que esse regime fez foi tomar reféns na embaixada em Teherã, e desde então houve ameaças, milhares de funcionários americanos foram mortos. Durante todas essas guerras, então acho que é aqui que podemos dizer que um Irã diferente estará comprometido a trabalhar de perto e com as melhores intenções com nossos vizinhos e, claro, com os Estados Unidos da América, que ocupam um lugar especial em nossos corações. E os iranianos aprovaram várias vezes, quando gritam, eles mentem para nós, essa América, nosso inimigo está bem aqui. Ou seja, eles sabem exatamente a diferença entre o que esse regime tem em termos de mais intenções, especialmente direcionadas à América, em contraste com o Irã libertado que vai provar ao mundo, e especialmente a América, que nós somos seus amigos, e desta vez olhem para nós como a solução em vez de esperança, que esse regime nunca vai mudar seu comportamento. Gostamos de ouvir isso, com certeza. Príncipe Herdeiro, muito obrigado por estar conosco. Agradecemos muito pelo seu tempo e desejamos boa sorte em tudo que você tem pela frente. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado mesmo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o regime iraniano vai conseguir se manter unido diante de tantos conflitos internos? Ou a pressão popular e as divisões na liderança vão forçar uma mudança?